Durante toda esta complicada viagem, Mademoiselle Bourrienne, de Sal e a criadagem espantavam-se com a firmeza de espírito e a atividade da princesa Mária. Era a última a deitar-se e a primeira a levantar-se. Nenhuma dificuldade a travava. Graças à sua atividade e energia, que estimulavam os seus companheiros de viagem, no fim da segunda semana já se aproximavam de Yaroslavl. Nos seus últimos dias em Voronezh, a princesa Mária passara pela maior felicidade da sua vida. O seu amor por Rostov já não a atormentava nem abalava de emoção. Era um amor que enchia toda a alma, se tornara uma parte inseparável do seu ser e contra o qual já não lutava. A princesa Mária ficou a saber que amava e que era amada, embora sem o dizer a si mesma claramente, sem o pôr em palavras. Ficou com essa certeza no seu último encontro com Nikolai, quando este fora à sua casa informá-la de que o príncipe Andrei estava com os Rostov. Nikolai não lhe insinuara com a mínima palavra que agora, no caso da convalescença do príncipe Andrei, as antigas relações entre este e Natasha poderiam ser reatadas, mas a princesa Mária viu-lhe pela cara que ele sabia e pensava isso. Mesmo assim, a atitude de Nikolai para com ela, cuidadosa, meiga e amorosa, não só não mudou, como pareceu agradar-lhe, já que o seu parentesco com a princesa Mária lhe permitia exprimir com mais liberdade a sua amizade e amor. Assim pensava a princesa Mária. Sabia que amava pela primeira e última vez na sua vida e sentia que era amada, o que precisava para estar calma e feliz. Esta felicidade, de uma parte da sua alma, não impedia que sentisse mágoa ou pensar no irmão. E mais ainda, em certo sentido, a sua paz interior tornava mais disponível para se entregar ao seu sentimento pelo irmão. Era um sentimento tão forte que as pessoas, quando se despediam dela de Voronezh, olhando-lhe para o rosto extenuado e desesperado, acreditavam que a princesa Mária adoeceria pelo caminho. Mas foram precisamente as dificuldades e as preocupações da viagem que por algum tempo salvaram a princesa da amargura e lhe deram forças. Como sempre acontece quando se viaja, a princesa Mária apenas pensava na viagem, esquecendo o objetivo desta. Nos acessos de Yaroslavl, porém, quando se pôs a imaginar no que iria encontrar pela frente, e não dentro de dias, mas nessa mesma noite, a emoção da princesa atingiu os últimos limites. Quando regressou o criado, que ela mandara adiantar-se para se informar onde estavam alojados os Rostov em Yaroslavl e sobre o estado do príncipe Andrei, e encontrou às portas da cidade o coche grande dela, ficou apavorado ao ver o rosto terrivelmente pálido da princesa a espreitar da janelinha. Aqui vai o que eu soube, Vossa Alteza. Os Rostovs estão alojados na praça, em casa do comerciante Bronikov. Perto daqui, na margem do Volga, disse o criado de Libré. A princesa Mária, assustada e interrogativa, olhava-lhe para a cara sem compreender o que ele dizia. E porque não respondia ele à pergunta principal? Como estava o irmão? Mademoiselle Bourrienne antecipou-se à princesa Mária e fez-lhe a pergunta. E o príncipe? Sua Alteza está com eles, na mesma casa. Portanto, está vivo, pensou a princesa e perguntou baixinho. E como está ele? As pessoas lá dizem que está na mesma. A princesa não quis perguntar o que significava aquele na mesma e limitou-se a olhar de relance para o Nikolushka, de 7 anos, que estava sentado em frente dela, contente por ver a cidade. Depois baixou a cabeça e não a levantou até que o pesado coche, estrondeando, tremendo e baloiçando, parou. Ouviu-se o barulho dos estribos a descerem. As portinholas abriram-se. À esquerda era a água de um rio grande. À direita, a escada de entrada. No patamar ao cimo da escada havia pessoas, criados e uma menina de faces coradas e de trança grande, negra, que, como pareceu à princesa Mária, sorria com grande fingimento. Era Sónia. A princesa correu pela escada acima, a menina do sorriso fingido disse por aqui, e a princesa foi parar a um vestíbulo diante de uma senhora velha com o rosto tipo oriental, que se aproximou dela com uma expressão comovida. Era a condessa. Abraçou a princesa Mária e começou a beijá-la. Minha filha, disse ela, amo-a e conheço-a desde há muito. Apesar da sua emoção, a princesa Mária percebeu que era a condessa e que era preciso dizer-lhe alguma coisa. Sem se dar conta, pronunciou umas quaisquer palavras francesas de cortesia, no mesmo tom com que tinha falado com ela, a condessa, e perguntou, como está ele?
O doutor diz que está fora de perigo, disse a condessa, mas ao dizer isto, ergueu os olhos ao céu com um suspiro e havia neste gesto um sentido que contradizia as suas palavras. Onde está? Posso vê-lo? Posso? Perguntou a princesa. Um momento, princesa. Um momento, minha amiga. É o filho dele? Perguntou a condessa, voltando para Nicoluccia, que entrava acompanhado por De Sal. Cabemos todos aqui, a casa é grande. Que rapazinho encantador. A condessa levou a princesa para a sala de estar. Sónia falava com Mademoiselle Bourrienne. A condessa acariciava o garoto. O velho conde entrou na sala, cumprimentou a princesa. O velho conde mudara muitíssimo desde o dia em que a princesa Mária o vira da última vez. Naquela altura era um velhote ágil, alegre, seguro de si. Agora parecia um homem miserável, confuso. Ao falar com a princesa, lançava olhares à sua volta, como que a perguntar a toda a gente se não estava a fazer qualquer coisa errada. Depois da devastação de Moscou e da ruína da sua herdade, tendo saído dos eixos habituais, parecia ter perdido a consciência do seu valor. Sentia que já não tinha um lugar na vida. Apesar da sua emoção, apesar de ter um único desejo, o de ver o mais depressa possível o irmão, e apesar da irritação por estarem a distraí-la e a louvar-lhe com fingimento o sobrinho, quando naquele momento ela só queria ver Andrei, a princesa Mária atentava em tudo o que se passava à sua volta e sentia a necessidade de, para já, se submeter à nova ordem que encontrava ali. Sabia que tudo aquilo era necessário e, mesmo sendo muito difícil para ela, não tinha ressentimento por aquelas pessoas. É a minha sobrinha, disse o conde apresentando Sónia. Não a conhece, minha princesa? A princesa voltou-se para Sónia e, fazendo um esforço para calar dentro de si a hostilidade que sentia por aquela menina, beijou-a. Mas, como o que trazia na mão não coincidia com o estado de espírito das pessoas que a rodeavam, começou a sentir-se mal. Onde está? Voltou a perguntar, dirigindo-se a todos. Está lá embaixo, a Natasha está com ele, disse Sónia, corando. Já foram avisar. A princesa não está cansada? Lágrimas de desgosto assomaram aos olhos da princesa. Virou-se de Sónia e já queria perguntar de novo à condessa como podia ir para o quarto dele, quando só viram à porta passos leves e vertiginosos, como que alegres. A princesa olhou e viu Natasha, que entrava quase a correr. A mesma Natasha de que não gostara muito naquele longínquo encontro em Moscou. Porém, sem ter tempo sequer de olhar para a cara de Natasha, a princesa percebeu que era ela a sua mais sincera companheira na desgraça e por isso sua amiga. Precipitou-se ao seu encontro e, abraçando-a, chorou no ombro dela. Natasha estava sentada à cabeceira do príncipe Andrei e mal soube da chegada da princesa Mária, saiu do quarto sem fazer barulho, com aquele seu andar rápido, que à princesa Mária pareceu alegre, e correu ao encontro dela. No rosto emocionado de Natasha, quando entrou na sala, havia apenas uma expressão, a do amor. Do infinito amor por ele, por ela, por tudo o que fosse próximo do homem querido. O amor com paixão e o amor sofrimento pelos outros, o desejo forte de sacrificar todo o seu ser para os ajudar. Quando Natasha entrou, sentia-se que ali não alimentava naquele momento qualquer pensamento sobre si mesma, sobre as suas relações com ele. A sensível princesa Mária percebeu isso tudo desde o primeiro olhar ao rosto de Natasha e, com um deleite amargo, chorou no ombro dela. Vamos ter com ele, Marie, disse Natasha, levando-a. A princesa Mária levantou a cabeça, limpou as lágrimas e falou com Natasha. Sentia que era pela boca dela que ia saber e compreender tudo. Como? Começou ela, mas parou de repente. Sentia agora que não era com palavras que poderia perguntar e que não eram as palavras que a elucidariam. O rosto e os olhos de Natasha é que lhe diriam tudo com mais clareza e profundidade. Natasha olhava para ela, mas parecia cheia de medo e dúvida. Dizer tudo o que sabia ou não dizer? Mas diante daqueles olhos luminosos que lhe devassavam o fundo da alma, sabia que não era possível não dizer toda, mas toda a verdade tal como havia. O lábio de Natasha tremeu de súbito. Rugas feias formaram-se à volta da boca e, desatando a chorar, tapou a cara com as mãos. A princesa Mária compreendeu tudo. Mas como continuava a ter esperança, fez-lhe a pergunta com palavras em que não acreditava. Como está o evoluir do ferimento dele? Como está ele em geral? Vai ver, verá. Foi tudo quanto Natasha conseguiu articular. Ficaram as duas algum tempo sentadas, embaixo, à porta do quarto dele, para se recomporem do choro e entrarem com os rostos calmos. Como tem evoluído a doença? Há muito que começou a piorar?
Quando aconteceu isso? Perguntava a princesa Mária. Natasha disse-lhe que nos primeiros tempos havia o perigo provocado pelo estado febril e pelas dores, mas que em Troitsa isso passara, e o médico só tinha medo da gangrena. Mas o perigo da gangrena também passara. Quando chegaram a Yaroslav, a ferida começou a supurar. Natasha sabia tudo sobre supurações e essas coisas. E o doutor disse que a supuração podia ter uma evolução benigna, mas voltaram as febres. O doutor disse que aquelas febres não eram muito perigosas. Ora, há 2 dias, continuou Natasha, aconteceu aquilo de repente. Natasha continha os soluços. Não sei porquê, mas já vai ver como ele ficou. Mais fraco, emagreceu? Perguntou a princesa. Não, não é isso. É pior. Verá. Ah, Marie, ele é bom demais. Ele não pode viver porque... 15. Quando Natasha, com um gesto já habitual, abriu a porta e deixou a princesa Mária passar à sua frente, esta já sentia os soluços na garganta. Por mais que se tivesse preparado, por mais que tentasse acalmar, sabia que não era capaz de olhar para ele sem chorar. A princesa Mária imaginava o que estava por trás daquele aconteceu há 2 dias de Natasha. Percebia o significado disso. Ele tinha amolecido de repente e aquele abrandamento, aquele enternecimento eram sinais de morte. Ao aproximar-se da porta já imaginava o rosto do Andriucha, que conhecia desde a infância, meigo, suave, terno, um rosto que ele raramente mostrava e que por isso mesmo a impressionava muito desde sempre. Sabia que ele lhe diria palavras serenas, meigas, como as que lhe dissera o pai antes de morrer, e que ela não aguentaria e se desfaria em choro. Mas como tinha de passar por isso mais cedo ou mais tarde, entrou no quarto. Os soluços apertavam-lhe a garganta cada vez mais, à medida que os seus olhos míopes iam distinguindo com mais nitidez os contornos do corpo dele e lhe procuravam os traços do rosto, e quando finalmente viu esse rosto, os seus olhos encontraram-se com os dele. O príncipe Andrei estava deitado no divã, rodeado de almofadas e com um roupão de pele de esquilo vestido. Estava magro e pálido. Numa mão, branca, magra e translúcida, segurava o lenço. Os dedos da outra mão mexiam-se devagar e tocavam no bigode fino que lhe tinha crescido. Os olhos dele fitavam-se nas 2 mulheres que entravam. Mal encarou o irmão e lhe captou o olhar, a princesa Mária refriou o passo e sentiu que, de repente, as lágrimas lhe tinham secado e os soluços parado. Ao captar a expressão do rosto e do olhar do irmão, a princesa sentiu-se de súbito tímida e culpada. Mas qual é a minha culpa? Perguntava a si mesmo. A culpa de viveres e de pensares na vida. E eu, respondia o olhar frio e severo de Andrei. No seu olhar profundo, que não se dirigia para fora, mas para dentro, havia quase hostilidade quando, devagar, observava a irmã e Natasha. De mãos dadas, os irmãos trocaram beijos, como era seu hábito. Estás boa, Marie? Como conseguiste cá chegar? Disse numa voz tão monótona e alheada como o olhar. Se tivesse gritado com desespero, o seu grito seria menos pavoroso para a princesa Mária do que este tom de voz. Trouxeste o Nikolushka? Perguntou ele, na mesma voz monótona e lenta, notando-se-lhe na cara o esforço de recordar. Como é que estás agora? Perguntou a princesa Mária, ela própria espantada com o que dizia. Sobre isso, minha amiga, é preciso perguntar ao doutor, respondeu ele, e fazendo mais um esforço para se mostrar carinhoso, pronunciou só com a boca, via-se que não pensava no que estava a dizer. Obrigada, querida amiga, por teres vindo. A princesa Mária apertou-lhe a mão. Ele franzia ligeiramente a cara, calava-se e ela não sabia o que dizer. A princesa Mária percebia o que lhe acontecera 2 dias atrás. Nas palavras dele, no tom, sobretudo naquele olhar frio, quase hostil, sentia-se o alheamento de tudo o que era terreno, o mais medonho alheamento para uma pessoa viva. O príncipe Andrei, pelos vistos, já tinha dificuldade em compreender tudo o que vivia. Ao mesmo tempo, sentia-se que, se ele não compreendia o que era vivo, não era porque estivesse privado da capacidade de compreensão, mas porque compreendia qualquer outra coisa, qualquer coisa que o absorvia todo e que era incompreensível para os vivos. Pois é, o destino juntou-nos desta forma estranha, disse ele, quebrando o silêncio e apontando para Natasha. Está a tratar de mim.